Hoje nós vamos falar sobre trabalho e energia na eletrostática. Então, nós estamos quase finalizando, né, essa parte de eletrostática. Né, falamos sobre o campo elétrico, sobre propriedades do divergente e do rotacional, também sobre o potencial elétrico. E hoje vamos falar sobre o conceito de trabalho e de energia na eletrostática. Então, seguindo, né, a nossa sequência aqui, vamos considerar a seguinte situação. Observe a figura 239, né? Nós temos aí um conjunto de cargas fonte, tá? Conjunto de cargas fonte, Qzinho aqui, e uma carga de prova Qzão que nós estamos deslocando pelo espaço do ponto A até o ponto B, seguindo aqui uma determinada trajetória. Então a proposta é: suponha que você tem uma configuração estacionária de cargas fontes, como essas Qzinho aqui, ó, e quer movimentar uma carga Qzão do ponto A até o ponto B. O problema que nos interessa é quanto vale o trabalho que você deverá realizar. Qual é o valor do trabalho que é realizado ao deslocar essa carga de prova Qzão de A até B por essa trajetória? Por que isso é importante? Essas cargas, elas aplicam uma força sobre essa carga de prova, né? Essas cargas fonte aplicam uma força, porque essa carga de prova está mergulhada no campo elétrico produzido no espaço devido a essas cargas fonte. Lembrando, claro, que essa carga de prova também produz um campo, mas o valor dela é tão pequeno em comparação às cargas fonte que praticamente não deforma as linhas de campo, né? A grande parte da contribuição do campo aqui é devido às cargas fonte. Muito bem. Então, se essas cargas são positivas e a carga de prova, por definição, é sempre positiva, então vai haver aqui uma repulsão. É como se nós estivéssemos andando com essa carga de prova numa região montanhosa e à medida que eu aproximo das cargas positivas, eu estou subindo uma barreira de potencial. Então a tendência, uma analogia com a mecânica ou com o campo gravitacional, é que os objetos tendem a descer, né, a rolar no morro para baixo, né, em virtude da energia potencial ser menor lá embaixo do que em cima do morro. Então aqui a analogia é semelhante, porque quando eu pego uma carga de prova, está deslocando para próximo de uma carga positiva, de outra carga positiva, de um valor bem maior, é como se essa de prova estivesse subindo o morro. Então a tendência é ela descer, ela escorregar, ou seja, ela ser expulsa, ser repelida pelo conjunto de cargas. Então toda vez que eu realizo trabalho, eu desloco a carga de prova dentro da região de um campo elétrico, eu realizo trabalho. Então, lembrando da definição de trabalho, o trabalho é o produto da força pelo deslocamento que essa força produz. Então vamos lá. Em qualquer caminho, aqui a gente lê, ó, em qualquer ponto ao longo do caminho, a força elétrica sobre a carga de prova Q é Q vezes E, onde Q é o valor da carga de prova que está sendo deslocada e E é o campo elétrico produzido pelas cargas fonte. A força que você deve exercer em oposição a essa força elétrica é menos que E. Lembre-se que a força externa que a gente aplica com a mão, segurando a carga para ela se deslocar com velocidade uniforme, constante, né, ela deve ser igual em módulo à força elétrica aplicada pelas cargas fontes. Tá? O sinal é para dizer que é em sentido oposto para equilibrar. Então aqui diz, né, ó, o que nos interessa é a força mínima, né, a força que a gente aplica é aquela mínima necessária para realizar esse trabalho, essa tarefa. Por isso ela tem que ser igual à força elétrica. Então esse trabalho, como a gente sabe, né, o trabalho, né, na física, o trabalho é a integral de caminho de F interno dl, ou seja, é o produto da força pelo deslocamento que essa força produz. É o produto da força pelo deslocamento. E a integral é uma integral de linha, né? Uma integral de caminho de A até B. Tá? Bem, mas se F é Q vezes E, nós podemos escrever, olha,
F é igual a Q vezes E, o que eu posso colocar fora da integral e ficar só com o campo elétrico. Lembrando que esse sinal de menos apareceu aqui porque é a força que a gente está exercendo, né? Então é o trabalho que nós estamos realizando, tá bom? Então a força que nós estamos aplicando aqui é menos que E esse E aqui é o campo elétrico produzido pelas cargas fontes. O que eu coloquei fora porque é constante. Então, a integral de E interno dl de um caminho A para um caminho B é o potencial, é a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Portanto, o trabalho realizado vai ser Q, que multiplica o potencial em B, o potencial final, menos o potencial no início. Então, isso aí quantifica o trabalho realizado. Logo, podemos escrever que a diferença de potencial, olha, VB menos VA, é igual ao trabalho dividido pela carga. Em outras palavras, podemos dizer que a diferença de potencial entre dois pontos, a diferença de potencial entre os pontos A e B, é igual ao trabalho realizado para levar uma carga Q de A para B, né, é igual a esse trabalho por unidade de carga. Então, a relação entre o potencial e a energia potencial é o elemento causador da força. Então, a diferença de potencial é igual ao trabalho por unidade de carga. Ou seja, a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual ao trabalho por unidade de carga necessária para transportar uma partícula de A para B. Particularmente, se você quiser trazer a carga Q de um ponto distante e colocá-la no ponto R, o trabalho que você deve realizar é Q que multiplica, vou pegar essa expressão aqui, ó, Q que multiplica o potencial naquele ponto, você vai trazer lá do infinito para cá, então você vai multiplicar Q vezes o potencial no final, menos o potencial lá no início, né? Que é no infinito, que é a nossa referência. Mas acontece que nós estabelecemos como referência o infinito. Ou seja, o valor do potencial lá no infinito é zero. Então vai ficar Q que multiplica V em R menos zero. Ou seja, o trabalho associado àquela posição necessário para trazer uma carga do infinito, lá da borda do universo, até aqui, uma determinada posição R, é o valor da carga vezes o potencial naquele ponto. Muito bem, vamos entender então como é que funciona isso. Se eu tiver várias cargas, como é que eu faço para calcular, para determinar a energia elétrica, né, associada a uma determinada configuração de carga? Então a gente vai fazer o seguinte, faz de conta que nós temos uma distribuição de cargas pontuais, mas que elas estão infinitamente distantes umas da outra. É como se todas as cargas estivessem no infinito, na borda do universo. E eu começo então a trazer uma carga dessa do infinito até um determinado ponto. O trabalho realizado vai ser o valor da carga vezes o potencial nesse ponto, porque eu considerei como referência o ponto lá no infinito. Então vamos ver qual é o resultado disso. Você observa que no momento você não tem carga nenhuma, mas eu vou trazer a primeira carga então, a carga Q1. Então a carga Q1 eu trouxe lá do infinito, ó, e veio para cá, para a posição R1. Quanto vale o trabalho realizado para trazer essa carga Q1 do infinito para cá? Bem, eu vou pegar esse Q1, o Qzinho 1, e multiplicar pelo potencial aqui na posição R1. Mas o potencial aqui é zero, porque não tinha carga nenhuma esperando ela. Ela é a primeira que chegou. Então, quando ela veio, não tinha nenhuma outra carga criando um campo elétrico esperando essa nossa carga Q1. Portanto, o trabalho realizado aqui é zero. Ou seja, o trabalho realizado para trazer uma carga do infinito até um ponto, ela sendo a única carga, o trabalho é zero. Não existe trabalho nenhum, porque ela não está interagindo com nenhuma outra carga. Agora, o que acontece quando eu trouxer a segunda? Quando eu trago a segunda para a posição R2, aí eu já tenho um trabalho. Por quê? Porque quando eu trouxe a 2 positiva, a Q2 positiva, já tinha a Q1 positiva aqui.
E positivo com positivo se repele. É como se eu estivesse trazendo a Q2 subindo uma montanha, onde lá no topo estivesse a Q1. Então aqui existe um trabalho. Quem é o trabalho? É 1 sobre 4πε0, Q2, aqui chegou, vezes Q1 sobre R12. R12 é a distância de separação. Então essa expressão nada mais é do que Q2 vezes o potencial em R2 devido à carga Q1. Então o potencial em R2 devido à carga Q1 é 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R12. Bem, agora o que acontece se eu trouxer a terceira carga? Trazendo a terceira carga, olha, trazendo a terceira carga, agora eu tenho, além da interação da primeira, da R2 com a R1, eu tenho da R3 com a R1, aliás, da Q2 com a Q1, eu tenho da Q3 com a Q1 e da Q3 com a Q2. Quer ver? Olha, o trabalho agora, devido à presença da Q3, vai ser 1 sobre 4πε0, Q3, vezes Q1, vezes Q1 sobre R13, mais Q2 sobre R23. Então, esse aqui é a interação apenas da Q2 com Q1, e essa é a interação da Q3 com a Q1 e com a Q2. Se eu trouxer agora a quarta, quando eu vier com uma quarta, eu vou ter uma interação da quarta com a Q1, com a Q2 e com a Q3. De Q4 com a Q1, com a Q2 e com a Q3. E assim por diante. Então, se eu fizer um agrupamento de cargas pontuais, eu devo sair contabilizando uma por uma essas interações. Qual é o trabalho total aqui? Olha, qual é o trabalho total gasto para reunir 4 partículas? Aqui eu só tenho 3 representados, mas qual é o trabalho total? Eu trouxe a quarta, aqui 4, que não está representado aqui, olha. Mas qual é o trabalho total realizado para unir essas 4 cargas do infinito até essas posições? É a soma, né? Então o trabalho total vai ser 1 sobre 4πε0, que é comum. Aí eu vou ter, olha, esse primeiro termo Q1, Q2, depois Q1, Q3, depois Q1, Q4, né? Q1, Q4, depois Q3, Q2, esse aqui, depois Q4, Q2 e depois Q4, Q3. Q4, Q3. Esse é o trabalho total. Então é uma expressão que é bem trabalhosa, né? Ela é bem comprida. A gente só reuniu 4 partículas aqui, né? Aqui na figura só temos representada 3, mas reunindo 4 partículas, nós já temos uma expressão aí com bastante parcelas, né? E imagina se a gente tiver que reunir 10 ou 100. Bem, mas nós podemos fazer uso de uma simplificação nessa escrita aqui, quer ver? Essa escrita ela pode muito bem ser representada assim, olha. 1 sobre 4πε0, somatório em I e J, de QI QJ sobre RJ. Olha aí, ó. Então, sempre que eu tiver o I, é o primeiro número, R e J, então aqui eu vou com o I de 1 até N. Aqui no caso está indo de 1 a 4, né? Eu tenho 4 partículas aqui, ele vai de 1 a 4. E o J, né, vai de qualquer valor acima do I até 4, né, até o N. Tá bom? Então eu posso simplificar isso por essa notação. Ok? Então, uma outra maneira de reescrever seria levar em conta, né, o fato de que dessa maneira eu posso escrever isso aqui de tal maneira que ao invés de fazer J maior do que I, eu coloco J igual a I, aliás, J igual a 1, de 1 até N, o I também de 1 até N, mas como eu tirei a restrição do J ser só os maiores que I, eu vou considerar apenas quando o J é diferente de I, só que eu vou estar contando o mesmo termo, eu posso estar contando o mesmo termo 2 vezes. Por exemplo, quando o I for 1,
o J não pode ser 1, porque eu não posso ter R11, eu não posso interagir a carga com ela mesma. Nem o R22, que eu não vou interagir a carga Q2 com ela mesma. Mas se eu não levar em conta, se eu colocar o I de 1 até N e o J de 1 até N, desde que o J seja diferente de I, eu devo levar em conta para não contar a força ou a interação entre Q1 e Q2, como R12, e nem a de 2 com 1, que é a mesma interação. A interação com a qual é Q1 e Q2, Q1 atua sobre Q2, ela tem o mesmo trabalho, a mesma interação de Q2 sobre Q1. Então, para evitar isso, evitar de que eu some a mesma contribuição duas vezes, eu multiplico tudo isso, olha, por 1/2, eu divido por 2. Então vai ficar um 8 aqui, tá bom? Muito bem, então reescrevendo, olha, coloquei esse 1/2 fora, o 1/2 que eu tinha colocado aqui, multiplicando 4, ó, ele veio para fora, e eu organizo isso aqui assim, olha, somatório em I, com o QI vem para cá para fora, e fico apenas com a somatória em J de 1 sobre 4πε0, eu trouxe aqui, coloquei para cá, ó, QJ, R e J. Só estou organizando as coisas, tá? Por quê? Porque isso aqui nada mais é do que o potencial produzido no espaço devido às cargas fonte. Então, eu fico com 1/2 da somatória de QI potencial de J. Tá? Então, é a mesma cara daquelas outras contribuições, daquela outra expressão que nós encontramos. É a carga que está sendo deslocada vezes o potencial produzido pelas outras cargas. Muito bem, então, diante dessa expressão, o que é que nós temos? Ó, diante dessa expressão aqui, né, a gente pode extrapolar esse conceito para uma distribuição contínua. Então, agora eu vou ter uma quantidade exagerada de cargas pontuais, de tal maneira que eu não consigo mais enxergar uma carga distinta da outra. Eu vejo como se fosse um conjunto só. Então, ao invés de cargas pontuais QIs, eu estou olhando agora para uma distribuição volumétrica de carga. E esse somatório em QI vira uma integral em ρ de tal. Portanto, para uma distribuição discreta, a energia total armazenada é isso. E para uma distribuição contínua pode ser dada por 1/2 da integral de ρv de tal. Lembrando que o ρ, pela lei de Gauss, olha, o ρ é ε0 divergente do campo elétrico, né? A gente lembra da lei de Gauss na forma divergente de E é ρ sobre ε0, né? Então, ρ é ε0 divergente de E. Colocando isso aqui dentro da integral, a gente fica com essa forma. O ε0 é constante, pode sair, fica ε0 sobre 2. A integral do divergente de E, V de tal. Parece que as coisas vão complicar, né? Porque agora a gente tem um divergente dentro de uma integral de volume. Mas não, a gente tem uma relação, né? Lá no capítulo 1, que é essa expressão aqui, ó. A integral de uma função escalar f que multiplica o divergente de um campo vetorial A, essa integral no volume, ela pode ser escrita como menos a integral no volume de A interno gradiente de f de tal, mais a integral de superfície fechada de f A interno de A. Então aqui é uma integral de volume e aqui é uma integral de superfície. Essa superfície é aquela superfície que limita, ou que envolve esse volume V. E esse volume V é o volume contido dentro dessa superfície. Então vamos lá, essa expressão ela é idêntica a essa, ó, com o V fazendo o papel do F e o campo elétrico fazendo o papel desse campo vetorial A genérico aqui. Então, escrevendo isso nesse formato, nós encontramos que o trabalho é ε0 sobre 2, menos a integral de volume, olha isso aqui, a integral de volume de E interno gradiente de V, mais a integral de superfície fechada de V E interno de A.
Então, nós ficamos com essa expressão, não é? E lembrando que o gradiente de V é o negativo do campo elétrico, né? Podemos colocar o campo elétrico aqui e ficamos com a integral no volume de E2 de tal, mais a integral de superfície fechada de V que multiplica E interno de A. Então, dessa expressão, nós só utilizamos algumas relações no meio do caminho, ó, e essa relação matemática, para escrever ela dessa forma. Transformamos uma expressão, né, uma integral no volume, né, em duas integrais. Uma no volume, mais simples, porque aqui só leva em conta o campo elétrico ao quadrado. Não é vetorial, é escalar. E aqui uma integral de superfície. Agora precisamos considerar um detalhe. A questão é, que volume é esse sobre o qual estamos integrando? Qual é esse volume aqui, ó? Ou qual é esse volume, né? Então ele diz, ó, vamos voltar à equação da qual começamos. Essa expressão aqui. A partir da sua dedução, fica claro que devemos integrar sobre a região onde a carga está localizada. Claro, é a integral de ρV de tal. O V sempre esteve lá. Foi o Q, a carga que nós trocamos pela integral de ρ de tal. Então, o de tal, que é o volume, é aquela que envolve a carga, aquela que está onde está distribuída a carga, a densidade de carga ρ. Então ele diz, olha, a partir da dedução, fica claro que devemos integrar sobre a região onde a carga está localizada. Mas na realidade, qualquer volume maior serviria. De qualquer forma, o território extra, se eu envolver um volume, se a minha integração for um volume maior do que aquela que tem a carga, essa parte extra, esse valor extra, vai contribuir na integral de volume com valor zero. Por isso não vai fazer diferença. Então ele diz, olha, de qualquer forma, o território extra que acrescentamos não dará qualquer contribuição à integral, já que lá ρ é igual a zero. E a integral de ρ de tal, nessa parte de fora do volume onde tem carga, vai dar zero. Agora, olha o que acontece. Quando a gente vem para essa expressão, o que acontece aqui quando aumentamos o volume além do mínimo necessário para conter toda a carga? Agora a gente tem um volume V limitado por uma superfície S. A gente vai agora esticar a superfície S para abranger uma região vazia também. A gente já viu que no volume o ρ é zero nessa região vazia e a contribuição para essa integral aqui é zero, portanto não vai fazer diferença. E nem para essa. No entanto, a integral em E ao quadrado só pode aumentar, né, visto que o integrando é positivo, aumentou o volume, né, o volume interno da superfície. Mas a integral de superfície deve diminuir na mesma proporção, porque quanto maior o raio, né, a gente deve aumentar o volume, mas aí, para isso aqui ser constante, se um volume aumenta, a superfície vai ter que diminuir. Um tem que aumentar, o outro tem que diminuir. Então, como E se comporta com 1 sobre R ao quadrado e o V com 1 sobre R, a área da superfície S que está aumentando, ela varia com R2. Lembra, se for uma esfera é 4πr2. Pode-se dizer então que a integral de superfície do V vai aproximadamente com 1 sobre R, vai diminuindo. Então, à medida que eu aumento o meu volume, esticando a superfície como se eu estivesse enchendo um balão, né? A carga está lá, não muda, mas o volume extra não vai contribuir em nada com a integral de volume. Mas a superfície aumentou. À medida que a superfície aumenta com R ao quadrado, o campo vai diminuindo com 1 sobre R ao quadrado. Então esse cara anula esse. De modo que só sobra o potencial, que varia com 1 sobre R. E à medida que eu aumento 1 sobre R, ele vai diminuindo cada vez mais. Resumindo, se eu sair para um volume maior, isso aqui não vai mudar e isso aqui vai tender a zero. Ok? Então, o que acontece é como se eu fizer essa superfície S do tamanho do universo. O que acontece? Se eu for crescendo esse volume e isso aí for para o tamanho do universo,
tudo isso aqui foi para zero e esse valor não mudou. Continua dando o mesmo resultado. De modo que tudo isso continua dando o mesmo trabalho, a mesma energia do meu sistema. Então, sendo assim, podemos desprezar essa parte e considerar o volume, não só o volume V onde tem a carga, mas todo o espaço disponível, todo o universo. Então, o trabalho ou a energia associada a uma distribuição contínua de carga, ela é dada por ε0 sobre 2, a integral em todo o espaço de E2 de tal. Essa é uma expressão que representa a quantidade de energia eletrostática acumulada numa configuração contínua de cargas. Bem, vamos fazer um exemplo? Vamos. O exemplo 2.8 diz assim, olha, encontre a energia de uma casca esférica uniformemente carregada. É uma casca esférica, então não tem um volume não. Não é ρ, é sigma. Uma casca esférica de raio Rzão. Então vamos lá. A gente pode fazer isso de duas maneiras. Calculando a energia de uma casca esférica, podemos utilizar essa expressão, a expressão de um meio de ρv de tal. Lembrando que no lugar do ρ vira sigma, porque é uma casca esférica, então tem carga só na superfície. E de tal vira dA. Ou podemos encontrar o resultado final que nós obtivemos no slide anterior. Então vamos lá. Usando essa expressão, ela fica com 1 meio de sigma VdA. Como o V, o potencial devido a uma casca esférica, é 1 meio, é 1 sobre 4πε0, Qzinho, que é a carga total da casca esférica, sobre Rzão, que é o raio da esfera, e que tudo isso aqui é constante, olha, colocando no lugar do V, pode sair da integral e eu vou ficar apenas com sigma dA. Sigma dA. Acontece que sigma é quem? É carga por unidade de área. E aqui eu tenho área, portanto, tudo isso aqui vira a carga total da distribuição da casca esférica, que é Qzinho. Então vai ser tudo isso vezes Qzinho. Vai ficar 1 sobre 8πε0, Q2 sobre Rzão. Esse é o resultado que nós encontramos com a expressão 2,43, que é um meio de ρv de tal, que no caso aqui vira um meio da integral de sigma v dA. Mas como fica então o resultado utilizando essa expressão? Ora, utilizando essa expressão nós vamos ter o campo elétrico dentro da esfera é zero, mas fora não é zero. É o campo elétrico como se toda a carga estivesse localizada no centro da esfera. É 1 sobre 4πε0, que R2 é R-chapéu. Então encontramos o E. Logo, E ao quadrado, esse termo aqui, ó, E ao quadrado, é ele ao quadrado, R-chapéu interno R-chapéu. Então, E ao quadrado vira Q2 sobre o quadrado de 4πε0, R elevado à quarta. Bem, colocando agora a nossa integral de volume, nós vamos ter, que é um detal, né, em todo o espaço, esse detal vai ser R2 seno de θ dr de θ de φ, onde R vai de Rzão a infinito. Na realidade, esse R aqui vai de 0 a infinito, mas de 0 a Rzão dentro da esfera, a contribuição é zero. Então aqui vai de Rzão até infinito, θ vai de 0 a π e dφ vai de 0 a 2π. Então a integral em θ e φ dá 4π. Q2 aqui sai, fica 1 sobre 32π2 ε0, Q2 4π. E eu fico apenas com a integral de R elevado à quarta embaixo e R elevado à segunda em cima, fica dr, 1 sobre R2 dr, de Rzão a infinito. Que, calculando, vai ficar R elevado a menos 1, menos R elevado a menos 1, aplicando os limites, fica 1 sobre 8πε0, Q2 sobre Rzão, que é o mesmo resultado que nós obtivemos com a outra expressão. E não era para ser diferente, porque o sistema é o mesmo.
né? Não era para ser diferente. Muito bem, então com isso a gente falou sobre as expressões, as principais expressões para aplicar o cálculo da energia potencial de uma distribuição de carga. Agora a gente precisa exercitar isso para uma configuração superficial, como nós já fizemos, uma configuração linear ou volumétrica de carga, para determinar a quantidade de carga de cada sistema.